esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir bem forte a palavra. Vai sentando. Coloca a mão sobre o teu coração. Eu rezava por vocês e o Senhor me colocou que tem muitos aqui que estão cansados. Mas é preciso olhar para o alto. É do alto que vem a tua força. É do alto que vem o teu consolo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
Levante tua mão, declare isso. E ainda que não haja, canta forte. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Para terminar, E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Essa palavra é para você, que Deus não vai deixar a luta te matar, nem ela roubar a tua esperança. E ainda que você não veja o florescer daquilo que você deseja, ainda que você não veja os frutos, todavia eu me alegrarei, porque eu estou na presença do Senhor, que tudo pode realizar, que sabe o tempo, sabe o momento, sabe a hora, que se não acontece no tempo que eu desejo, Ele fará acontecer no tempo justo, no tempo reto, no tempo que Ele pensou para você, amém? Quem crê nessa palavra pode aplaudir bem forte o Senhor. Ainda que você não enxergue, ainda que teus olhos estejam marejando, que tuas lágrimas estejam sendo derramadas, ainda que a tua mente queira cair no desespero, não permita, porque no Senhor eu me alegrarei, no Senhor eu esperarei. Você pode até repetir com o Padre: no Senhor eu me alegrarei. Pode dizer: no Senhor eu esperarei. Ele é o Deus da minha alegria, Ele é a minha força e a minha salvação. Eu quero que você preste bem atenção na pregação. A primeira leitura de hoje é de 1 Coríntios capítulo 2, de 10 a 16. O texto começa com um questionamento: quem conhece o interior de um homem, senão o espírito do próprio homem que está dentro dele? Quem conhece você, a não ser você mesmo, e a não ser aquele que te criou e que sonda teu coração? Às vezes as pessoas dizem: eu conheço você. Não, elas não conhecem totalmente. Sabe por quê? Ninguém além de Deus é capaz de conhecer o teu interior. Somente você sabe das lutas que você passa, somente você sabe das tentações que você passa, somente você sabe das dores que você passa, somente você. É Deus que te vê, Deus te vê. Isso já é motivo para a gente se alegrar. Às vezes no mundo a gente está se sentindo como se fosse um bonequinho que está andando e caminhando sozinho. É verdade ou não é, meus irmãos? Às vezes tem tanta gente à nossa volta e dá aquela sensação da gente não ter ninguém perto de nós. Filho, mesmo quando você não vê, Deus está te vendo. Ele conhece teu coração, e não só te vê e não só te conhece. Quando você pensar que você está sozinho, como os discípulos de Emaús, porque quando a gente está sofrendo, a gente não consegue enxergar mais nada além do nosso sofrimento. Parece que nossos olhos se marejam e a gente vê tudo embaçado, e a gente começa somente a olhar para aquela dor, para aquela dor, para aquela dor, para aquele sofrimento, somente para aquela angústia.
Mas se você parar e se você escutar a palavra, você vai perceber que em toda a tua caminhada você não esteve só. E em alguns momentos você vai perceber que na verdade você nem caminhava. Era o Senhor quem te sustentava, era Ele quem te segurava, era Ele quem caminhava com você. E se não é Ele que te trouxe aqui, está te carregando hoje, porque Ele te ama e não quer deixar você viver sozinho. O Senhor não esqueceu de você. Se você se conhece, pode ter certeza, tem um Deus que te vê, tem um Deus que te olha, tem um Deus que sonda teu coração. Ele não abandonou você, Ele está caminhando junto com você e Ele está carregando muitos que estão aqui. Amém, filhos? Se você crê nessa palavra, pode aplaudir o Senhor. Olha para o irmão que está do lado, olha bem nos olhos dele, diga: Deus te vê. Ele não se esqueceu de você. Às vezes nesses momentos que nós passamos, nessa luta de todo ser humano, quem tem dinheiro, quem não tem, independente de cor, de raça, todos nós passamos por nossas lutas. Quando nós estamos nessas lutas na nossa vida, parece que a gente perde as forças. Hoje eu recebi um pedido de oração, a moça dizia assim: padre, eu peço ajuda de Deus porque eu perdi minhas forças. Sabe por que Jesus, Ele disse: eu sou o bom pastor? Quando a gente tem criação, quem mora na roça sabe. Quem já morou, né? Aqui ninguém mora na roça, né? Pelo menos eu acho. Mas quando a gente tem criação, e uma criação se machuca, cai dentro do buraco, o que a gente tem que fazer? Nós que somos maus vamos lá para socorrer. É verdade ou não é? Agora todo mundo tem os bichinhos de estimação aí. Acontece alguma coisa com um cachorrinho, sai todo mundo de cabelo em pé. É verdade ou não é? Eu não vou entrar nesse tema, não é? Uma hora eu quero falar, mas hoje não. Vani, você, hein? Agora escuta, se nós que somos maus cuidamos, calcula Deus. Você é ovelha do redil do Senhor. Quando você já não tem mais força para carregar, sabe o que é que o Senhor faz? Ele te pega no colo e caminha por você. É o que está acontecendo hoje. Tem muitos que estão sendo conduzidos por Deus. O Senhor está sustentando. O Senhor não te deixou e Ele te dá força para que você possa se manter nos braços dEle. E aí aqueles momentos que a gente sente aquele abatimento, que a gente diz: eu perdi a força, eu não tenho mais fé, o que a gente tem que fazer? A palavra de Deus continua dizendo o seguinte: e quem conhece Deus senão o próprio Espírito de Deus? Muitos dizem conhecer a Deus, muitos querem ser o Senhor de Deus, falam como Deus é, mas somente o Espírito Santo de Deus conhece aquilo que Deus é. E aí, se você quer ter uma vida íntima com Deus, se você quer ter uma proximidade com Deus, se você quer conhecer mais esse Deus, se você quer conhecer mais o íntimo de Deus, você precisa, sabe o quê? Pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre você, porque é o Espírito Santo de Deus quem nos mostra a verdade sobre Deus. Amém? Às vezes eu vejo no início do louvor, quando a gente clama o Espírito Santo, muitos irmãos às vezes ficam assim meio perdidos, como se não soubessem o que fazer. Como é que a gente pede o Espírito Santo, gente? Primeiro tem uma oração da igreja: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovarei a face da terra. E por aí vai. Essa é a oração, uma simples oração, feita com o coração. Ela tem o poder de renovar você.
Porque quando a gente clama o Espírito Santo é para renovar as tuas forças, é para renovar a face da terra. Então se você está abatido, levanta a cabeça, porque o próprio Deus vem te dar a solução para este momento. Não é por força humana, não é por violência. Às vezes nós achamos que nós somos super-homens. Uma vez a minha mãe tinha essa mania, achava que tudo podia resolver. Tudo. Às vezes nós caímos nessa tentação. É verdade ou não é? Nós não podemos tudo. Tem hora que a gente chega ao nosso limite. E quando nós chegamos no nosso limite, quando nós já não sabemos o que fazer, nós precisamos de uma força sobrenatural. E aí, sabe por que Deus muitas vezes permite a gente passar por isso? Para a gente cair na nossa real, sair do nosso orgulho e a gente entender que nós não fomos criados por nós mesmos, que tem um Deus que nos cuidou e que nós não vivemos felizes nessa vida se a gente não tiver em união com esse Deus. Você não vai ser feliz se você não tiver em união com Ele. Está entendendo? Você precisa ter união, você precisa ter intimidade com Ele. E se você quer crescer em intimidade, e eu pergunto, quem quer ter essa intimidade com Deus? Quem quer crescer nisso? Você levantou a mão só porque o irmão do lado levantou? Sabe, quando eu via as pessoas tendo comunhão com Deus, eu olhava para mim que eu não sabia o que era aquilo. Eu vou confessar que eu ficava com uma santa inveja. Eu falei, nossa, essa pessoa fala com Deus de tal forma e eu não consigo. Mas, irmãos, um dia impuseram as mãos sobre mim e pediram que o Espírito Santo de Deus viesse. E a minha vida mudou. Sabe, eu não entendia bem a Bíblia antes, mas a partir desse dia, sabe o que aconteceu? Eu comecei a entender as Sagradas Escrituras. E mais que isso, eu queria ler aquela palavra. Eu queria me alimentar com aquela palavra. E cada vez que eu lia a palavra de Deus, eu tinha vontade de ler mais. E cada vez que eu lia mais, a minha fé ia aumentando mais. Se você quer crescer em intimidade, você precisa da força do Espírito Santo de Deus. Amém? Primeiro ponto, para crescer em intimidade, você precisa do quê? Da força do Espírito Santo de Deus. Repete comigo. Em primeiro lugar, eu preciso crescer em intimidade com a força do Espírito Santo de Deus. Primeiro ponto, então, Espírito Santo. Padre, quando eu posso clamar o Espírito Santo? Todo dia, toda hora, todo momento. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito é dado sem medida. São João capítulo 3, versículo 34. Escuta. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque Ele concede o Espírito sem medida. Jesus concede o Espírito Santo sem medida. Ou seja, toda hora você pede, toda hora você recebe. Toda hora você pede, toda hora o Espírito Santo de Deus se manifesta dentro de você. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, a gente não pede sabedoria para o Espírito Santo. Às vezes no teu matrimônio você vai ter uma conversa e você não pede sabedoria para Deus. E a sabedoria é dada pelo Espírito Santo. Vai fazer um negócio, vai fazer alguma coisa e não pede para Deus ir à frente. E às vezes você faz cada burrada, é verdade ou não é? Se enche de orgulho, se enche de vaidade, só pensa em ganhar dinheiro, e aí quando vê está tropeçando, porque não fez para agradar a Deus, fez somente por você. Sabe, quando o Espírito Santo de Deus ele vem, ele muda a nossa visão. Ele começa a fazer a gente pensar diferente. Ele renova a nossa mente, está entendendo? Olha para quem está do teu lado aí, diga, irmão, peça o Espírito Santo para te renovar. Seu cabeça dura. Ele vai dando essa sabedoria, gente. Sabedoria que vem do alto. Então o Espírito é dado sem medida. Os primeiros cristãos, como é que receberam a efusão do Espírito Santo? Como é que eles recebiam a efusão do Espírito Santo? Impunham as mãos, clamavam o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus vinha. Quem é crismado aqui? Levante a mão. Eu já vou ver quem não é aqui para já escrever para o próximo, não é?
Pode se inscrever para o ano que vem, viu? É ela mesmo, está do seu lado, está sorrindo para mim. Trate de se inscrever. Ano que vem nós vamos ter turma de crisma, hein? Por favor, não importa que é adulto não. No dia do crisma, o que acontece? O bispo pede para a gente ficar em silêncio, impõe as mãos sobre nós, e junto com os padres nós fazemos uma prece silenciosa pedindo que venha o Espírito Santo de Deus. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de fortaleza, de ciência. E vem aquela potência divina sobre nós. Aquela força que nos levanta. O problema é que muitos não têm conhecimento disso e recebem o sacramento de qualquer forma. Às vezes também o Espírito que nós recebemos no nosso batismo e renova na crisma, ele não age porque os pecados vão impedindo a ação dele, está entendendo? Ele vem para nos santificar, mas se a gente está aberto toda hora a pecar, toda hora a pecar, toda hora a pecar, a gente vai deixando a vontade de Deus de lado. Então o Espírito Santo é dado por Jesus. Quando nós impomos as mãos e pedimos, Senhor, derrama o Espírito Santo, Ele começa a agir em nós. Nesse momento que a gente está rezando comunitário, gente, precisa ser levado a sério. Olha, eu sou doido para alguém rezar por mim quando peço assim, reze, clame o Espírito Santo de Deus. Que venha aquele fogo abrasador e renova a nossa fé para a gente se manter em pé, para você não cair diante das dificuldades da vida. Quem vai te manter de pé é o Espírito Santo de Deus. Por isso você tem que acordar e já começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já começa a clamar o Espírito Santo ali. Acordou, você já começa, Senhor, manda o Espírito Santo sobre mim nesse dia, para me dar força, sabedoria. É preciso colocar isso na tua oração pessoal, está entendendo? Outra coisa, o padre falou que quando recebeu o Espírito Santo, né, a efusão, eu tive gosto pela palavra de Deus. Olha o que vai dizer a palavra. João 16:13, escuta. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, Ele vos ensinará toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, Ele te ensinará o quê? Toda a verdade. Se você lê a Bíblia, você não consegue entender, você tem que clamar o Espírito Santo para te revelar a verdade. Sabe o Caio Coppola? Eu falei domingo dele. Alguém conhece ele? Jornalista? Levante a mão quem já ouviu falar. Caio Coppola. Minha gente, desliga a televisão, hein? Vai ver o que presta, tá? Vai lá pro YouTube e procura Caio Coppola, jornalismo bom, tá? Ele acho que está em alguma emissora de TV também, mas no YouTube você consegue coisa melhor. Aí escuta. Caio Coppola disse que era ateu e que foi em Fátima. Estava numa missa que o pai dele pediu para ele participar sendo ateu. E ele falou que naquela missa parece que tudo se acendeu, que a mente dele se abriu. E ele chegou um ateu e saiu de lá um homem de fé, que hoje proclama que é católico, apostólico, romano para todo mundo. Porque o Espírito Santo iluminou ele. Quem é que quando começou a vir na missa de cura, era duro de coração, não entendia nada, aí você recebeu a efusão do Espírito e assim parece que a sua mente se iluminou? Levante a mão aqui. Ô glória, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, bem forte. E se você não aconteceu isso ainda? Gente, olha só, eu estou indo na academia, né? Vocês viram como o padre emagreceu, não é verdade, né? É, ué. Deixei para trás 30 quilos, glória a Deus, não é? Aí, para mim, todo lugar é lugar de evangelizar. Como que eu fui para a academia? Eu precisava de uma pessoa para me ajudar nos exercícios ali, para eu não me machucar, porque eu já tinha lesão.
Aí eu atendi uma pessoa, ela falou assim: padre, meu marido gosta muito de academia, mas ele não é muito de igreja não. Eu falei: pode deixar. Será que ele me ajuda a treinar, né? Aí ela conversou com ele, ele me ligou, falou: pô, vamos lá, padre, vai ser uma alegria. E aí a gente começou na academia, né? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí fui falando com ele. Falei: irmão, vamos na missa lá. E ele começou a vir na missa. Gente, se você estiver vendo, ele vai me matar, não é? E aí escuta, ele um dia chegou para mim e falou assim: padre, o que está acontecendo comigo? Eu vou na missa, eu começo a chorar agora, e eu estou entendendo tudo. Antes eu não entendia nada, e eu estou entendendo tudo. E eu dava risada. Aí eu peguei e falei para ele: filho, é o Espírito Santo de Deus que tocou teu coração e abriu a tua mente para o entendimento da palavra. E se você que está aqui permitir, o Espírito Santo de Deus vai vir abrir a tua mente, o teu coração, e você vai ser uma nova pessoa. Você vai conhecer uma alegria que você nunca viu antes, que você nunca sentiu antes, porque o Espírito Santo traz paz, traz alegria, traz sobriedade. Ele vem com os dons dele, amém? Quem quer isso, dá uma salva de palmas a Jesus bem forte. Só quem quer aplaude bem forte. É maravilhoso ver a ação de Deus. Até dentro de uma academia, Deus é capaz de realizar a obra. E agora na academia todo mundo padre para lá. Outro dia eu estava fazendo exercício, fez uma fila para falar comigo, para pedir conselho. Estava eu levantando as pernas lá, 120 quilos, e os irmãos do lado, né, padre, como é que eu faço isso na minha vida? Mas louvado seja Deus, porque a roupa de um padre não é fantasia. Padre é padre em qualquer lugar, seja na academia, seja na rua, em qualquer lugar, é lugar de falar de Deus. Isso eu quero falar para você porque o Espírito Santo de Deus é quem sonda teu coração. E esta santa alegria que Ele dá é para você não esmorecer diante das dificuldades. Ela existe, mas nosso Senhor já deu uma promessa, que problemas você vai ter, mas que é para você ter coragem. Sabe por quê? Porque Ele já venceu este mundo. Ele já venceu Satanás. A cruz é a vitória. Está entendendo? Teu problema já foi vencido por nosso Senhor. Teu problema já foi vencido no alto do Calvário, pelo amor e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha pessoas que estão falando assim: mas eu estou doente, eu estou com câncer. O teu câncer não é maior do que o sangue derramado e o amor de Jesus na cruz. Não esmoreça. A última palavra não pode ser a do desespero. A última palavra tem que ser essa palavra proclamada hoje, que nos fala que o Espírito de Deus é quem sonda teu coração, que te conhece. Deus te vê quando tu estás sentado e quando tu estás de pé. Tenha certeza. Como Gedeão se levantou para dizer: Senhor, eu tenho uma batalha para ir lutar, e ele só tinha 30 mil homens. E o Senhor disse: vai, Gedeão, valente guerreiro, porque eu vou lutar por você. Hoje ele não fala mais Gedeão. Hoje ele diz nome de Maria, de José, de Joana, de Antônio, de Joyce, de Laura, de Lara. Ele vem dizer: vai, valente guerreiro, porque não é mais você, sou eu quem lutarei por você. Finalizo aqui minha homilia. Quem crê pode aplaudir bem forte a Jesus. Fique em pé. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e
e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegra. Levanta a tua mão, vai. Todavia eu me alegrarei, oh sim, todavia eu me alegrarei, me alegrarei. Oh, e ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E quando vier a enfermidade, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. E quando vier o problema financeiro e as tuas dores, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Pega na mão do irmão, pega na mão dele, pega na mão dele e diga: irmão, você não está e nunca esteve sozinho, o Senhor está contigo. E eu também estou para orar por você, para pedir a Deus por você. Juntos corredores, porque nós vamos se unir com uma grande família, a Igreja Católica Apostólica Romana. Levante a mão do teu irmão, canta o refrão de novo. E ainda que a figueira e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ei! Todavia eu me alegrarei. E ainda fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só a voz, e ainda força. Amém? Aperte a mão do irmão. Diga para ele: você não está sozinho. Tem uma igreja inteira com você. Cristo está com você. E se você tem Jesus, você tem tudo.